Antes de responder as perguntas, as solicitações que me foram feitas, eu queria corrigir uma grande gafe, né? Eu cumprimentei a mesa e esqueci de cumprimentar todos os outros, né? Então, aí, na pessoa da vereadora Tia Nilma, eu gostaria de cumprimentar todos os outros vereadores que se prestaram a nos dar atenção nesse tempo que a gente está passando aqui uma prestação de contas aos senhores. É muito importante que os senhores vereadores tomem pé da situação realmente da segurança, porque o povo capixaba, no ano de 2018, numa pesquisa feita no período eleitoral, indicou a segurança pública como o maior desejo de todo o povo capixaba, né? E a de Vila Velha não é diferente. Queria também cumprimentar os funcionários da Câmara que estão aqui presentes, que nos dão aí o suporte para estar falando, as lideranças comunitárias que estão presentes da casa, as senhoras e senhores da comunidade Canela Verde que prestigiam a sessão. Em relação à viatura de Boa Vista, vereadora Patrícia, nós precisamos movimentar aquela viatura porque ela ficava parada ali 24 horas por dia, numa tática que nós estabelecemos para início de um enfrentamento de brigas de gangue de tráfico ali. Entretanto, para manter aquela viatura 24 horas por dia ali, nós sacrificávamos todas as comunidades do entorno por não ter um policial para fazer, ou uma guarnição de policiais para fazer o policiamento ordinário. Com a entrada da base móvel que fica na praça e o empenho maciço da nossa força tática naquela região, principalmente no Morro da Boa Vista, nós entendemos que a movimentação da viatura que ficava parada ali, das guarnições que ficavam ali, era necessária para também prover os outros cidadãos dos outros bairros, Cobi, Alvorada, também, São Torquato, também de policiamento. Senão, nós não teríamos policiais circulando pela região, a não ser no Morro da Boa Vista. E aí nós teríamos uma dificuldade muito grande, porque muito provavelmente mais comércios seriam assaltados, mais pessoas seriam roubadas. Então, a nossa estratégia, a nossa tática teve que tomar esse caminho de tentar fazer essa liberação. O local realmente não foi abandonado, aquela viatura ela teve a sua eficiência medida por nós conseguimos mensurar isso, mas infelizmente nós não conseguimos mantê-la sem prejudicar outras pessoas, outros bairros. Por isso a movimentação dela dali. O que não quer dizer que nós não possamos voltar com esse tipo de estratégia em função do retorno gradual dos policiais que estão afastados. Em relação às indagações feitas pelo vereador Maturano, no tocante à viatura, vereador, nós estamos em torno de 50 viaturas. Eu passar o número exato para o senhor é difícil porque nós estamos com algumas viaturas em regime de descarga, por estarem servíveis, mas nós estamos em torno de 50 viaturas atendendo o município. Atende, a quantidade atende. Divino Espírito Santo, né, não diferente aí de outros locais também do município, como eu falei antes, é um local de atenção nosso, mas nós temos imensa dificuldade, como eu falei, em lidar com esses ambientes onde as pessoas já estão fora da sua noção de cidadão, de realidade realmente, de onde está, por que está. As pessoas nesses locais acabam perdendo a sua situação de cidadão. O próprio livre-arbítrio as pessoas já não têm mais, a droga já assumiu tudo, né? Nós não temos como conduzi-los a nenhum local, obrigatoriamente, se não tiverem cometido crime e serem pegas em flagrante. O que nos traz bastante dificuldade em fazer qualquer tipo de ação preventiva e até repressiva nesses locais. Como eu falei, a gente tem procurado atuar dentro daquilo que a Prefeitura, dentro da Secretaria de Ação Social, nos solicita, né, dentro dos programas sociais da Prefeitura, e dentro daquelas ocorrências onde nós podemos atuar. E aí puxa a questão do número de ocorrências, né, que o vereador Maturano falou. Eu realmente não saberia passar ao senhor o porquê de Vila Velha ser tão à frente, ou ter uma quantidade de ocorrências tão significativamente superior aos demais. Talvez por se sentirem seguras em comunicar e ser atendidas, mesmo que não tenha o seu problema resolvido, na grande maioria das ocorrências, nós
nos presenciamos, nos fazemos presentes e nós atendemos o cidadão de alguma forma. É fato que o cidadão de Vila Velha, e eu trabalhei aqui 13 anos antes de assumir o comando, até 2012, é fato que o cidadão de Vila Velha ele é muito mais participante, e por ser muito mais participante nas discussões de segurança, ele também se vê integrante desse sistema de segurança. As lideranças comunitárias elas são muito ativas aqui no município, elas sempre nos cobram muito e também são cobradas por nós para que atuem denunciando, ligando e nos forçando a atender. Uma coisa que nós sempre lutamos no município de Vila Velha, digo isso a nós, policiais, principalmente os oficiais, as praças que trabalham no serviço ordinário, é incentivar o policial a ligar, para que nós tenhamos não só o atendimento ao cidadão, mas também a dimensão do crime que está acontecendo em Vila Velha. A partir do momento que o cidadão sofre um roubo, um furto ou uma agressão e não notifica no 190, nós temos dificuldade de mensurar aquele crime que aconteceu ali. E aí também temos dificuldade de delinear táticas e estratégias para poder preveni-lo. Acredito eu que isso sejam fatores que tenham potencializado esse número de ocorrências. E essas ocorrências não necessariamente são de crimes, são ocorrências gerais, né? De tudo que o senhor imaginar. Foi tocado pelo vereador Arnaldinho Borgo sobre a reincidência no crime, né? Nós temos alguns fatores que influenciam muito nessa reincidência que é muito grande. Nós temos muitos menores que praticam crime, estão envolvidos no crime, muito possivelmente por essa ausência de políticas públicas de modo geral, né, escolas em tempo integral, e outras políticas de esporte, de educação, de estrutura, cultura, que possam viabilizar a saída dessa criança ou não entrada no crime, né? E, pelo contrário, ela vê muitos atuando no crime, já com dinheiro, relógio bonito, com muito respeito dentro daquele grupinho que ele age porque tem dinheiro, tem poder, tem uma arma na mão, e o que leva muitas crianças, adolescentes aí a entrarem nesse mundo. O que também potencialmente os leva à morte prematura. Então, o fato de ser menor já o faz permanecer muito pouco tempo, quando assim permanece, com restrição de liberdade. A nossa legislação garante aos menores essa benevolência, vamos dizer assim, não garante a eles os outros cuidados que a lei exige, mas a saída da restrição de liberdade ou internação compulsória, como queiram, ela é garantida, o que faz com que essas pessoas voltem para os seus locais e continuem no cometimento de crime, muitas das vezes usados por adultos, né? Outro fator que favorece muito a reincidência é uma prática inserida há pouco tempo no nosso regime, que é a audiência de custódia. Na audiência de custódia, nós vemos aí, muitas das vezes, uma pessoa que cometeu crime saindo de lá liberta, e o policial que o prendeu, acusado de abuso ou de agressão, mesmo que não tenha absolutamente nenhum indício de que aquilo tenha acontecido, e o policial processado. Obrigatoriamente processado por lei. O que causa desmotivação no policial e retorno do criminoso para a sua atividade criminal. Um outro fator que também tem colaborado bastante é a tendencioso esvaziamento de presídios. Nossos presídios estão com 10 vezes mais presos do que o que comporta. Nós, há alguns anos, não temos construção de presídios. E a polícia tem prendido cada dia mais. Os crimes têm sido verificados, acontecem cada dia mais, e a gente acaba prendendo cada dia mais. E, inclusive, aqueles decréscimos que nós mostramos são em função, basicamente, disso, né, da prisão, quanto mais e cada vez maior de cometedores de crime. Entretanto, dado a superlotação dos presídios, dado o gasto excessivo que cada preso impõe ao Estado, cerca de R$ 2.300 por preso por dia, por mês, desculpe, o Estado, isso não é só do Espírito Santo,
prefere usar de outros meios, como tornozeleira eletrônica e outros meios para garantir que aquele indivíduo cumpra a pena fora do seu estabelecimento prisional. Entretanto, quando nós tratamos de tráfico de drogas, por exemplo, nós estamos colocando o indivíduo na casa dele, que é onde ele comete o crime. Visita nas escolas e Proerd. Principalmente em função de muitas aposentadorias que nós estamos tendo, também impulsionadas pelas mudanças previdenciárias iminentes, que tendem a nos trazer prejuízos de direitos, os policiais militares estão indo embora em massa. Quem pode, quem tem tempo, quem trabalhou fora e pode acumular esse tempo para ir embora, tem ido. Pelo menos para conseguir manter o pouco direito que ainda tem. Nessas idas para a reserva remunerada, muitos dos nossos instrutores também saíram. E não houve uma requalificação de outros instrutores para que nós pudéssemos manter a atividade de Proerd que nós tínhamos aqui há alguns anos atrás. Entretanto, nós ainda temos alguns instrutores, os nossos oficiais já estão trabalhando nesse sentido, para que nós consigamos promover novas turmas, e realmente o Proerd é um programa internacional que dá resultado, né, principalmente no que tange a mudança de mentalidade da criança em relação ao policial, ao uso de droga e ao traficante. Nós mudamos no Proerd, mudamos o viés, o ponto de vista do menor, da criança, através do carinho, do trato educado, da instrução. A criança muda e nos vê realmente como heróis, vê que a droga realmente é um mal e vê que o traficante é o perverso que a usa. O Proerd é um dos programas base do policiamento de prevenção da Polícia Militar, e ele com certeza vai ser potencializado nos próximos meses dentro das nossas possibilidades. Respondendo a tia Nilma, o furto de veículo, não só furto como roubo, vereadora, na Grande Cobilândia, mas também na área da Segunda Cia, Gaivotas, Novo México e outros bairros ali da região, ele tem sido diminuído pelas nossas ações, mas também potencializado por uma via de fuga nova, que é a Leste-Oeste. A Leste-Oeste propôs, entregou à Vila Velha um meio de saída de Vila Velha em direção a Cariacica, muito rápido e, infelizmente, ainda muito mal iluminado ou quase sem iluminação. Aquela via tem proporcionado a criminosos uma via de fuga segura, vamos dizer assim, porque a Polícia Militar tem muita dificuldade em trabalhar ali, porque é muito escuro. E o policial ficaria muito vulnerável fazendo blitz ali, por exemplo. E também tem sido usado como local de crime, né? Já são 3 casos aí de mortes violentas ali naquela região, onde cidadãos são cremados, são decapitados, e com um requinte muito grande de crueldade, por grupos que são de Cariacica, né, que usam a via ali para poder criar essa ambiguidade de apuração, quem é o responsável, quem não é, mas as investigações que a Polícia Civil fez denotam que são grupos de lá. No caso dos veículos, proporcionam uma via de fuga rápida e que nós temos trabalhado dentro do possível para tentar evitar. Nós temos recuperado mais veículos nessas regiões. O índice de roubo e furto tem diminuído, não significativamente o quanto a gente gostaria, mas é um tipo de crime que a gente tem combatido com muita força e que a gente tem uma programação, a gente tem conversado com os comandantes de companhia para tentar, dentro do possível, incrementar mais operações, incrementar mais efetividade nessa prevenção para tentar diminuir. A gente acredita que com a instalação de câmeras que a Prefeitura e o Governo do Estado têm acordado, esse índice também diminuirá ainda mais. O município de Vitória teve um decréscimo bem significativo com o cerco eletrônico. A gente imagina que toda a Grande Vitória, e Vila Velha está inserida,
também terá esse decréscimo com controle maior de entrada e saída, a partir do momento que um veículo ele é prontamente identificado. E aí, sendo objeto de furto ou roubo, a gente vai conseguir delimitar também, pelo menos para onde está indo, e acionar o policial que mais próximo estiver para poder, o recurso que nós estivermos mais próximo para poder atuar. Uma dificuldade no furto, porque o proprietário ainda não sabe, né, que foi levado. Feira do Aribiri é um assunto que eu tratei com o Coronel Emerick há pouco tempo. Já atuei naquela feira ali algumas vezes, quando ainda trabalhava no 4º Batalhão como major, como capitão. É um local muito complicado para nós atuarmos, fardados principalmente, em função da aglomeração de pessoas e da desorganização da feira. É muito difícil nós andarmos ali dentro, é muito difícil nós chegarmos aos pontos onde essas pessoas estão sem sermos notados. Quando somos notados à distância, prontamente os objetos são descartados, o dono do objeto roubado ou furtado evade, e a gente tem dificuldade em atuar. Já fizemos investigações, já fizemos operações ali. Conversei com o Coronel Emerick, que a vontade dele é organizar aquela feira para que ela seja, vamos dizer assim, bem utilizada, tanto para o vendedor, que está ali, que está comercializando os seus produtos, quanto para o cidadão. Nós temos como um exemplo muito forte, foi citado até pelo Coronel Emerick, a Feira de Jardim da Penha, que também já foi muito desorganizada e que hoje é um espetáculo. As pessoas vão, tudo organizado, tudo muito bem limpo. Por coincidência, ontem eu passei na frente da feira e tinha vários veículos obstaculando uma das vias da rodovia Lindenberg, o que me causou estranheza. Para mim era para estar tudo liberado, os veículos acabam se acumulando ali. Mas a senhora pode ter certeza que nós vamos trabalhar esse ambiente ali, fazendo muito ou pouco, nós vamos inserir, incrementar policiamento, fazer operações e contar com a ajuda da Prefeitura, através do Coronel Emerick, da Defesa Social, para a gente poder conseguir organizar melhor a feira, né? Tanto para a população quanto para o comerciante. Movimentação de bases móveis, né? Os veículos que estão aí, são 5 que nós temos. A Polícia Militar adquiriu via financiamento internacional várias bases dessas, apenas parte delas foram entregues. Não foram entregues outras ainda, porque a gente não teria capacidade de colocá-las em operação, dado os problemas de efetivo que nós temos, ao ponto que, se colocássemos, nós teríamos dificuldade no policiamento, como eu falei com a vereadora Patrícia, desmobilizar um policiamento existente para colocar um outro. É um problema, né? A gente descobre um santo para cobrir outro. Mas é certo que aqueles locais eles não são precípios, firmes e imexíveis, né, ou imobilizados. A cada 3 meses, por se tratar de um programa nacional, a gente tem algumas limitações. Eu não posso mexer aquelas bases invariavelmente pela minha vontade. Então, a cada 3 meses é feita uma avaliação, através dos índices de criminalidade, homicídio principalmente. Havendo justificativa para mover para outros setores, eu vou poder mover. Essa avaliação já está em preparação. E ainda há a possibilidade, com o incremento do efetivo que a gente acaba tendo, de outras bases serem colocadas no município. As bases móveis elas servem principalmente como referência, apesar de ter o nome móvel, ela é fixa. Móvel porque a gente consegue mover se precisar, mas o ponto que ela está sendo empregada é fixo. Ela não tem autorização para sair de imediato ali. Ela serve como referência para o cidadão, principalmente, para ele saber que naquele ponto ele pode ir naquele horário que vai ter policial ali. Como são os DPMs, por exemplo, sem a necessidade de ter um prédio, que eu vou ter gasto, que eu vou ter obrigatoriamente colocar policiais lá, sem a mobilidade e sem a possibilidade de atender um homicídio que seja. O DPM eu não tenho como mover, a viatura eu ainda consigo. Então, dentro daquilo que nós conseguimos de redução de crime, onde ela está, e a necessidade de movimentação, a gente consegue dentro do período de avaliação que o programa exige. Como eu falei, outros serão comprados, a gente pretende colocar outros no móvel. Essas são as dúvidas que foram me colocadas.
Espero ter respondido à altura e continuo à disposição. Agradecemos ao senhor, coronel, pelas explanações. Não tendo vereador inscrito para explicações pessoais, convoco os senhores e as senhoras vereadoras para dia e horário regimental para a próxima sessão.